de Fesli, ou és vrustelirari valu. Dia de Fesli, ou és vrustelirari valu. Olá, sejam bem-vindos a mais esta troca direta. Ora bem, os meus convidados hoje são Ricardo Fonseca Mota e Afonso Cruz. Olá, sejam bem-vindos. Olá. Olá, bom dia. Viva. Pois bem, à semelhança das restantes sessões desta rubrica, o que vai acontecer é que cada um deles irá falar um pouco sobre o livro do outro. Eu vou começar por ler um extrato do livro do Ricardo Fonseca Mota, As Aves Não Têm Céu, e depois passarei então a palavra ao Afonso para que ele nos possa falar um pouco sobre o livro. Fora da cabine, o mundo de Raul é intratável e esquivo, maciço e incontestavelmente quieto. O traçado no chão do parque de estacionamento acalma-o. Os carros todos alinhados, a moldura dos lugares vazios, parecendo que não uma certa ordem. Nos ecrãs há imagens negras. Mostram alternadamente a entrada do parque, a saída, a rampa para o subterrâneo e cada um dos setores vistos do ar. De 5 em 5 segundos, nem muito rápido, nem muito devagar, muda o plano. Do vidro da cabine tem vista para um corredor de circulação quase sempre desobstruído. As setas no chão indicam o sentido da marcha. Não há que enganar, mas a maioria dos carros prefere seguir em contramão, chegando mais depressa à saída. Aquela faixa de alcatrão desimpedida faz lembrar o pátio das traseiras, onde há muitos anos a mãe... Venham para dentro! A largura deve ser a mesma. Embora fosse em cimento, sem alcatrão nem riscos brancos. Àquela hora, a luz amarela tornando tudo igual. Recorda os mosquitos e as baratas, os morcegos muito parecidos. Do vidro da cabine, o pátio das traseiras, onde venham para dentro! E já não chega! Mas as partidas de hóquei intermináveis. Às vezes a mãe tentava, deixem que o pai já vos vai chamar. Mas o pai não se sabia muito bem onde. O pátio das traseiras que o irmão alagava para brincar com os barcos. As velas dos barcos coladas com farinha e água. A mesma cola com que faziam papagaios de papel. O irmão, entretido com os barcos, e Raul, com medo de que o pai visse tanta água. Já chega! Algumas vezes, quero jogar. E arrancava a bola de hóquei, que, entalada no buraco, fazia de tampão. O irmão ficava furioso, mas acabava por arrumar os barcos e pegar no stick para jogar. Daquela vez, há muitos anos, igualmente furioso, não chegou a arrumar os barcos. Correu atrás de Raul com o stick no ar, varando-o à sorte. Um dos golpes acertou-lhe em cheio na cabeça. Tantas vezes ouviu: dá um olho ao teu irmão.
que nesse dia acabou por dar. Lembra-se de ver uma luz enorme e mais nada. Dizem que desmaiou. Afonso, que tens-nos a contar sobre o universo deste romance? As aves não têm céu. Bem, eu e o Ricardo conhecemos em Budapeste, no Festival do Primeiro Romance. Eu não estava lá por causa disso, mas porque já tinha publicado, já não era o meu primeiro romance, mas conhecemos nessa altura. Eu tinha publicado o Fredo e este livro tem um início poderosíssimo. Essa a cena que leste, João, é se calhar também das mais pungentes, das mais fortes. Eu tenho assim uma sensibilidade especial pelo início deste livro, porque é assim bastante poderoso. A ideia de perda, claro, de perda de uma filha, mas com alguma responsabilidade para o pai. Há ali assim uma situação complexa e uma descrição lindíssima, muito bem conseguida, com muitos pormenores psicológicos, por um lado, mas também a descrição física do acidente, porque é um acidente de carro que se trata. Eu não estou a revelar nada demais, até porque a questão da perda da filha vem na contracapa, na sinopse. E o livro acaba por se desenvolver muito à volta da dor, da dor de várias personagens, não é só da personagem principal, que começa com este dilema fantástico, que é alguém que sofre um revés desta magnitude, pensa que tem vontade de morrer, não quer continuar vivo. Mas tem uma contradição interna que é quer continuar vivo para poder continuar a sofrer, porque há aqui uma espécie de... não sei se agora a internet parece que foi abaixo, mas parece que há aqui neste conflito, ou seja, nesta necessidade de sofrer, aquilo que o Dostoiévski escreveu no Crime e Castigo, que é essa necessidade de nós próprios pagarmos por determinadas coisas, ou seja, limpamos, purgamos por sofrer, ou por nos entregarmos, de certa maneira, ao sofrimento. Há mais autores que escreveram sobre isto. Se calhar o Crime e Castigo é o mais iconográfico nesse sentido. Mas é esta dicotomia, ou se quisermos, quase esta contradição ou incoerência de querer morrer e querer estar vivo para sofrer, é assim uma ideia muito forte. O livro depois segue tem aqui vários caminhos. Curiosamente, a certa altura, eu quase que pensei que iria ser um policial, porque uma das personagens torna-se detetive, e também porque nessa altura havia uma série de mistérios, há algumas coisas para desvendar durante o livro, e por isso mesmo nós somos levados um pouco com a ideia do policial, quase um policial negro, ou até muito negro. Muito negro. O livro é entrecortado sempre com diálogos que descrevem situações, sentimentos, etc. Ali assim com um ritmo muito bem construído. Aliás, é quase um refrão, é quase como uma música. Nós vamos ouvindo determinados coros ali assim, que se vão repetindo ao longo do livro, um pai, o filho, a filha e por aí fora. Esses serão talvez os mais sonantes, os que ficam mais no ouvido, mas há outros que acabam por se repetir ao longo da narrativa e que lhe dão uma densidade muito própria. Depois tem momentos muito especiais também, que têm que ver com o próprio pensamento, se calhar com o próprio pensamento do Ricardo, não sei, ou com a própria profissão, porque se calhar muitas destas dores saltaram da vida real para o livro, transfiguradas depois em literatura.
mas tem aqui momentos lindíssimos, como por exemplo comparar o amor a andar de bicicleta. Há aqui uma analogia muito bela sobre as características do andar de bicicleta e de amar. E algumas que são muito específicas ou muito caricatas, como por exemplo a Epifania da Carcaça, que eu passo a explicar, em que uma das personagens diz que é uma tolice, uma palermice, nós virarmos o pão, o lado bonito do pão, portanto não é a face lisa que está em contacto com o forno, ou com a superfície do forno, virarmos a parte bonita para fora, ou seja, nós não estamos a ver, ou contemplar, ou observar, o que quisermos. E o que ele propunha era, em vez disso, virar a face bonita da carcaça para nós, para termos a melhor vista possível daquilo que estamos a comer. Eu lembro-me há muitos anos, estava a viajar e acabei por passar por Bratislava, e nem sequer era uma opção naquela altura, mas lembro perfeitamente que fiquei a cidade, não gostei muito da cidade, porque numa das margens havia uma fábrica. Curiosamente, quando passei para o lado da fábrica, gostei muito da cidade, porque não via a fábrica, ou seja, eu estava a olhar para a cidade, para o lado bonito da cidade, estava na margem feia a olhar para o lado bonito. E é engraçado, por vezes, por escolhermos determinadas coisas, o mundo parece-nos bastante melhor. Às vezes basta virar um pão. E quando temos de determinada maneira, basta rodar 180 graus, passar para a outra margem e as coisas ficam melhores, ou provavelmente melhores. Eu tinha aqui mais notas, mas se calhar fico por aqui, depois podemos continuar a conversa. Certíssimo. Muito obrigado, Afonso. Bom, vamos aqui inverter então os lados da perspectiva, pegando na imagem do Afonso. A imagem não é minha, a imagem é do Ricardo. Sim, mas eu precisaste agora, exatamente, para perceber o que estamos a falar. O Afonso Cruz acaba de lançar O Vício dos Livros, que tem, de facto, para começar, uma capa muito curiosa, não é? Esta ideia de... Parece aquela coisa da ponta do iceberg, só vermos a ponta do iceberg. Parece aqueles cartoons em que muitas vezes está um monstro completamente submerso. Nós vemos só a parte de cima, e a parte de cima, lá está, parece uma coisa muito agradável. E no fundo mal sonhamos que dali para baixo é horrível. E aqui ficamos um bocadinho, porque é tanto o lado invisível, é tanta a proporção invisível face àquilo que está acima da linha do mar na imagem, ficamos a imaginar se será melhor ou bem pior. Ora bem, eu vou ler também um extrato desta obra, curtinho. Isto é um livro já por si fragmentário, portanto é relativamente fácil de destacar um desses fragmentos, e um que se chama Os Livros que Nos Casam. Um jornalista colombiano escreveu-me certa vez, começando por me perguntar se me lembrava dele, pois tínhamos-nos conhecido em Lisboa uns anos antes, para me fazer um pedido. Elogiou os meus livros e, ao falar de O Pintor Debaixo do Lava-Louças, disse: Me gustó tanto que se lo he recomendado a cada persona que me pide que le sugiera algo para leer. Tanto así que gracias a ese libro entablé una amistad muy cercana con una mujer quien ahora es mi novia. Su nombre es... abrir parênteses, a senhora fica com a identidade reservada. Me da mucha vergüenza de escribir para que le estoy escribiendo todo esto, pero pues igual quería intentarlo a ver si no es mucha molestia para usted. Afonso, sé que usted
ainda por estes días en el AI Festival en Cartagena. Yo no pude ir porque ahora ando cubriendo otros temas en el periódico, pero una compañera mía sí está allá. ¿Es posible que usted me firme una copia de El Pintor debajo del lavaplatos? Es un regalo de cumpleaños para, novamente, entre parênteses, o nome da senhora em questão, mi novia, porque, como ya le dije, el libro tiene un lugar muy especial para los dos. Respondi-lhe que, antes de regressar a Portugal, passaria por Bogotá, onde permaneceria por uns dias. Desse modo, poderíamos planear um encontro e eu autografaria o livro. E foi assim. Combinámos num café perto da biblioteca, onde eu tinha uma apresentação agendada. Ele estaria à espera com a sua noiva para lhe fazer uma surpresa. Foi um encontro emotivo. Não sei se chegaram a casar ou sequer se continuam juntos. Porém, se este texto parecer de algum modo um elogio à possibilidade de os livros e a leitura nos juntarem e, quem sabe, até nos casarem, há que ter em consideração que pode também ser tomado como um aviso. Ricardo, peço-te então que nos digas o que te suscitou este livro e não a minha horrível pronúncia do castelhano. Há que salvaguardar. Pirilampos são pirilampos, piriquitos são periquitos. Portanto... Para viva. Eu não faria melhor, João, se fosse ler também. Ora, O Vício dos Livros. Curiosamente, o João já referiu aqui a capa e era uma das notas que eu tinha aqui. Antes de termos a oportunidade de desfrutar deste novo livro do Afonso Cruz, O Vício dos Livros, a primeira experiência que temos com o livro é plástica, não é? Portanto, é um livro bonito, com bons acabamentos, mas aquela imagem da capa diz-nos logo muitas coisas e acho que é logo uma das virtudes que salta à vista, né? Temos ali aquela figura virada para um horizonte, né? Para além daquela questão que o João falou da divisão de mundos que aquele nível da água ali pode sugerir, mas a questão do horizonte eu acho lindíssimo. E depois, dentro do livro temos mais ilustrações que são elas mesmas propostas, não é? Não são ilustrações só para adornar um texto ou para dar uma representação gráfica a um elemento que vem escrito. Portanto, têm uma vida própria, expandem o livro e não servem só de muleta para coisa nenhuma. Têm uma existência própria e são lindíssimas. E depois, a segunda força do livro, mesmo antes de começarmos a lê-lo, é um título que eu acho lindíssimo. E acho que a escolha da palavra vício é interessantíssima, porque estamos acostumados a que vício traga consigo uma série de conotações, todas elas negativas, não é? E o livro, uma das muitas ideias que nos sugere é a questão da liberdade, não é? E algumas histórias que o Afonso, como um grande garimpeiro ao longo da vida e das suas viagens, vai descobrindo estas pepitas e depois oferece-nos assim. Aborda esta questão da liberdade, não é? E é bonito que o título traga associado a esta experiência, a esta modo de estar da leitura e dos livros, esta ideia de dependência, né? O vício, né? Uma coisa que é mais que nos controla de certa forma, né? Que é mais forte do que nós. Portanto, poderá ser um vício benigno, não sei, mas acho muito bonito que, em vez de ser assim um tom elegíaco de o esplendor dos livros e a riqueza, não, é o vício, é assim uma coisa muito, muito humana, muito nossa. E portanto, já sabemos, com este primeiro contacto com o livro, já estamos nesse aspecto é também um livro sincero, não é? Já nos está a mostrar ao que é que vamos. E depois abrimos e temos um epígrafe de Christian Bobin que nos aponta logo também para onde é que vamos. Não sei se remete aqui para um vestido curto de festa ou não,
Esse livro, sim. E fala-nos logo aqui de uma ideia de que o leitor também é autor do livro. Eu acho muito interessante. Eu também partilho dessa visão, mas acho interessante vir como epígrafe de um livro do Afonso, sendo ele um artista multifacetado e tão raro nesse aspecto, não é? Eu acho que esta ideia de que neste caso o leitor, mas quem usufrui da peça de arte, da obra de arte, fazer parte dela e terminá-la, sinto que é mais comum vir de um pintor, de um fotógrafo, de um escultor, mas dos escritores, daquilo que tenho visto, nem tanto. Nesse aspecto são um bocadinho mais arrogantes ou mais autoritários, porque não, o texto é tudo e tal. Nem todos, obviamente, este epígrafe e o livro do Afonso são um exemplo dessa exceção. Mas acho que é mais comum ter essa visão de aberta e de abertura noutras expressões artísticas do que propriamente na literatura. Portanto, faz todo sentido vir aqui como epígrafe deste livro, porque depois começamos a folhear e logo na primeira história, portanto, o livro é uma coletânea, um conjunto de textos que não é justo chamar-lhes pequenos, podemos só dizer se calhar curtos, mas não são pequenos. E no primeiro, quem não conhece Afonso Cruz, eu não sei se ainda existe alguém no planeta, mas vamos supor que sim, que alguém ainda não teve a sorte de ler os livros do Afonso. Este livro é assim uma espécie de condensação de muitas das grandes virtudes do Afonso Cruz. No primeiro texto temos logo Kafka com a avó quase centenária do Afonso. E de repente temos uma sucessão, vamos a Dionísio e depois já estamos outra vez na esfera particular dele, com por exemplo, este fã jornalista, né, este admirador colombiano que se casou quase com o patrocínio do livro do Afonso. E depois temos eu acho que é das passagens mais bonitas do livro, porque acho que para mim foi das passagens mais bonitas, que é um texto que eu se calhar não vou conseguir dizer. Eu tenho pena, não tenho o livro aqui físico, não consigo folhear, não sei se vou dizer bem, mas é o leitor presidiário. Aquela história, eu adorava que fosse real. É real, é? Só que chega ao fim e uma pessoa pensa, isto é um conto do Borges, em que ele conseguiu, que o autor misturou aqui tão bem isto, que nós acreditamos que isto aconteceu, mas ao mesmo tempo não deixamos de pensar, isto é pensado. Ainda por cima, começaram a sair notícias do lançamento do teu novo livro, e a fotografia mais difundida és tu ao pé de uma laranjeira, que é um dos elementos deste texto. E eu pensei, isto é uma caixinha, é uma matriosca aqui de um labirinto de Borges. Eu não quero contar muito, porque não queria estragar a experiência de leitura, mas abordei aqui estes elementos, mas é um dos textos que eu particularmente gostei bastante. Apetece-me dizer muitas coisas mais, mas aquilo que eu dizia de que o livro oferece como que assim uma amostra da enorme paleta de virtudes do autor, aquilo que me ocorre dizer é como se o Afonso Cruz fosse um escritor alquimista, no sentido de que consegue transformar metais literários pesados, filosofia, geometria, política, matemática, poesia, história da arte, e transformá-los num material extremamente denso, um material que reflete a luz, por isso é brilhante, e que nós, mesmo que tenhamos em quantidades muito reduzidas, sabemos que possuímos algo muito valoroso. Portanto, esta coisa de transformar metais pesados em ouro era a magia dos alquimistas, a ciência alquimista. Então, é o que me ocorre dizer sobre não só a obra do Afonso, mas em particular deste livro. E conseguimos imaginar que há no livro, nas histórias que estão ali, se calhar há mais do que uma década de vida do autor. Portanto, não são histórias do ano passado, umas viagens, é sim uma espécie de cantação também. Imagino que ficaram muitas de fora.
E, portanto, tem este lado. Parece que são textos curtos, mas nós queremos lê-lo devagar. Eu sinto que é uma leitura voraz, porque quer ler mais, mas ao mesmo tempo eu quis fazer uma leitura também pausada, para ir, como diz, pelo caminho mais lento entre dois pontos, não é? Respeitando aquele conceito do princípio anti-Fermat. Então, enfim, chegamos ao fim depois de sabermos poetas que foram assassinados pela própria biblioteca e aqui quase uma pequena alegoria do que são alguns festivais e algumas publicações literárias, que se a poesia é melhor que a prosa e vice-versa, e de repente acabam aqui a agredir-se à facada, dois amigos, histórias lindíssimas de Bagdá, enfim, são tantas coisas, mas nós não podemos estar aqui a ouvir-me o dia todo, então vou tentar ser mais sucinto e dizer que uma das coisas bonitas que resultam quando acabamos o livro é de percebermos que aos avós do Afonso Cruz não lhes faltou Homero. E vamos se calhar abrir agora um bocado a conversa assim. Obrigado, Ricardo. Olha, em relação a isso dos escritores não se terem essa coisa mais individual e sentirem que o leitor será menos autor do que o próprio autor, que em certa medida é, claro, mas eu sempre pensei assim, sempre achei isso, mas não era algo muito interiorizado. Eu lembro-me perfeitamente da primeira vez que o senti claramente, foi até um momento triste, porque foi a primeira adaptação que tive para teatro de um texto meu, e de repente apercebi-me que também as vozes das minhas personagens, e elas têm uma voz dentro de nós, não é? Falam de determinada maneira, com determinadas pausas, com determinada rapidez, ou o que for, um ritmo, e de repente as minhas personagens falavam de uma maneira completamente diferente, e aquilo era estranho. Não, ela não fala assim, não é? E então fiquei até triste, mas a partir daí passei a gostar muito dessa ideia. Mas sim, se calhar tens razão, que muitos autores são assim um bocado mais ciumentos em relação àquilo que produzem. Eu ainda queria dizer uma coisa, eu não falei disto, do teu livro, mas a coisa que eu tenho mais inveja do que escreveste é o final, é o que está dentro da caixa, aquilo desse mistério, que eu acho que é uma ideia incrível. Eu não vou falar porque estragava essa parte, porque apesar de tudo esse mistério mantém-se ao longo do livro, e seria aqui um crime quase desvendar essa parte, ainda que a experiência que eu tenho é que as pessoas esquecem-se, diz alguma coisa qualquer e passado meia hora, se não ler o livro, não tem qualquer relação, e passado um tempo acabam por nunca mais se lembrar daquilo. Mas a coisa do peso de um objeto, do peso e já não tem mais nada. Está muito bom. Obrigado. Muito bem. Bom, vamos fazer aqui uma mais curta, necessariamente, talvez mais curta, mas uma segunda volta, digamos assim. Eu estive a ouvir-vos atentamente e com muito gosto, devo dizer. O Ricardo falava daquele fragmento, gosto de lhe chamar assim, do leitor presidiário, e a minha memória recuou a uma edição das Correntes Descritas. Exatamente. Em que o Teatro Almeida Garrett estava em obras e que, portanto, decorreu no hotel, que geralmente acolhe os convidados e todo o público. Foi talvez uma das edições das Correntes, se não aquela em que as sessões tiveram mais público, porque lembro-me da sala de congressos do hotel absolutamente a abarrotar, e quando eu digo absolutamente estou a falar de 600 a 700 pessoas, portanto é mesmo arrebentar pelas costuras. E lembro-me do Afonso ter ido numa deslocação, precisamente durante essa edição, e no regresso contar-nos o episódio que possivelmente
está na origem deste texto. É assim, os livros têm esta particularidade. Pegam em nós e transportam-nos imediatamente para um determinado momento, para uma determinada situação. Ricardo, o Afonso, ao falar do teu livro, reforçou aqui esta faceta, chamemos-lhe assim, de expiação, do pagamento, entre aspas, de uma culpa pelo sofrimento. Eu fico sempre com a ideia de que este conceito, ou este raciocínio, se quisermos, tem algum paralelismo com uma visão mística, quase religiosa, de uma forma obsessiva, não é? Isto é quase uma visão de um misticismo exacerbado, a ideia de pagar pelo sofrimento por algo que até pode ter sido involuntário. E que então ficaremos sempre na dúvida... Que é o caso. Pronto, mas então a pergunta é quem é que decide, não é? Se o ato foi involuntário, quem é que decide que está na hora, falando de uma forma muito coloquial, que está na hora de pagares pelo que fizeste? Queres desenvolver um pouco esse tópico? Sim, é uma conversa infinita e é um conceito que se instalou na nossa cultura, de tal forma que nós consideramos que é desde sempre, não é? Toda a filosofia, a ideologia judaico-cristã utilizou justamente este mecanismo de sobrevivência que nós temos assim na nossa programação biológica ou genética, utilizou isto para tirar proveito, pronto, e foi sempre muito mais fácil doutrinar e controlar, fazendo uso da culpa como recurso. Portanto, nós não decidimos nada. E quando nos acontece algo assim transformador, não é? Extraordinário, sobretudo a morte de alguém próximo de quem temos uma relação muito forte, se repararem bem, não importa muito a história, porque pode ser alguém que nós não vemos há uma década, que o nosso cérebro vai gerar frases e pensamentos que nos incluem naquela desgraça. Eu devia ter lá ido, eu devia ter ligado mais vezes, Portanto, nós queremos à força toda fazer parte daquilo. E é engraçado que isto acontece quase em simultâneo com uma negação, que não acreditamos que aquilo aconteceu e precisamos ali de algum tempo. Estes mecanismos todos, durante um curso, nós aprendemos isto nos livros e depois de repente não temos onde os descobrir e os treinar. E então na Faculdade de Psicologia de Coimbra, onde eu fiz o curso, enquanto eu era aluno, foi criado um grupo de teatro, estive na origem, e nós entendemos que a experiência do teatro exatamente, a experiência dramática era muito útil para explorar estas coisas. E portanto, é uma ideia que já vem dentro de mim há muito tempo, enquanto observador, não enquanto psicólogo, que eu antes de ser psicólogo já estava às voltas disto. É exatamente isso, mas quem decide, não é? E neste caso era óbvio que este pai não podia sentir-se de outra maneira, ninguém acreditaria se assim não fosse. Tu disseste aí uma coisa que eu creio que percebo muito bem e que é muito mais forte do que o que possa parecer. Quando tu disseste que sabemos da má notícia, da desgraça, e que pensamos, eu devia ter lá ido. Isso não é também a nossa eterna tentação de alterar o passado? Podemos dizer que sim, mas eu acho que por trás disso há algo mais forte. Quando dizemos eu devia ter lá ido, não estamos a dizer se eu tivesse ido, podia ter sido diferente. Sim, mas isso tem muito que ver com a culpa. Nós queremos muito que aquela dor também seja nossa, porque de certa forma isso confirma a nossa existência, não é? Já não nos basta daquilo ter acontecido sem a nossa autorização. Exato. Quer que aconteça isto assim à sua família? Não quero, mas aquilo aconteceu. E nós, usurpados desta existência, não é? Não resistimos à tentação de querer pertencer àquilo. Nós também queremos fazer parte
daquela crise, daquela dor. E isto é algo, de certa forma, útil, porque também nos ajuda depois a entrar e desenvolver o processo de cura e por aí fora. Não sei se há cura, isto é outra discussão, mas pelo menos de transformação. Sim, transformação há certamente. Cura para a existência seria complicado. Estava rico. Apetece-me dizer. Afonso. Não, mas o problema é até esse, é que o que as pessoas têm não têm vontade de ser curadas, porque na realidade o que qualquer pessoa sente é que a partir do momento em que a ausência de uma pessoa deixar de provocar dor é um esquecimento, é porque estamos aqui a apagá-la de certa maneira, ou deixou de ter aquela importância. E, portanto, aquilo tem de doer para o resto da vida. E há aqui uma necessidade, por isso também a necessidade de sofrer. Aliás, a personagem Leto coloca as coisas nesses termos, exatamente. Ele não quer dormir, portanto, ele sofre de uma insónia crónica, porque ele no fundo, não consegue cair no sono porque tem medo de acordar de manhã e ter-se esquecido da filha. Uhum. Claro, isso era como perdê-la 2 vezes, não é? Ela morreu e assim ia morrer outra vez. Exato. Portanto, sim, ele quer preservá-la, não é? Portanto, guardar a memória. Eu preciso desta dor, porque senão eu já não sei quem sou. Eu perdi a minha filha, mas a minha filha assim perderia também o pai, e eu não quero. Há um filme que junta os fantásticos Al Pacino e Robin Williams, uma coisa chamada Insónia. Tem um pouco a ver com isso que acabaste de referir, em que ambos não conseguem dormir e depois um pergunta ao outro: já vais em quantos dias? Porque sabe exatamente o que é que se está a passar com ele. Enfim. Afonso, tu falaste aí também da questão dos diversos olhares, das diversas perspectivas. Estas pequenas histórias que nós encontramos neste livro, isto é precisamente um formato que, pela sua aparente simplicidade em cada uma destas narrativas, permite precisamente uma multiplicidade de leituras à medida que vamos percorrendo o livro. E não sei se concordas, e também se no final, ao percorrermos estas várias histórias, conseguimos entender, para pegar na imagem da alquimia que o Ricardo também utilizou, qual é o magma que as une, não é? Qual é o fio condutor e o que é que está aqui em causa no fundo. Talvez no fundo daquela capa. Eu acho que a leitura e os livros têm uma importância nas nossas vidas que transcende um pouco as explicações que normalmente são dadas. E porque normalmente eu sinto-me um pouco, eu não vou dizer ofendido, mas sinto que é menorizar o livro quando se diz simplesmente, ou em especial a ficção, neste caso é a ficção, quando se diz que é apenas um escape onírico da crueldade do mundo e por aí fora. E digo isto porquê? Porque a maior parte das coisas que nós lemos não são menos cruéis do que a realidade. E muitas vezes até escolhemos géneros ou subgéneros literários que são muito mais cruéis. Se eu pegar num filme de terror ou num livro de terror ou de guerra ou o que for, muito provavelmente eu vou encontrar uma crueldade a que não estou habituado e, portanto, não é escape nenhum da minha vida. O que não quer dizer que não possa ser a determinados momentos, porque obviamente que os momentos de contemplação e ócio podem ser, mas os motivos pelos quais lemos e porque os livros são tão importantes para nós, ou pelo menos a leitura é tão importante para nós, já não digo a leitura alfabetizada, mas a leitura enquanto modo de interpretar o mundo, de perceber o mundo de uma maneira não literal, ou seja, tentar encontrar nas coisas à nossa volta relações, conexões, etc., o que tornam as coisas mais profundas, o que também remete para a capa do livro. Portanto, existe uma profundidade na contemplação, e essa profundidade na contemplação depende do contemplador, portanto, da pessoa que está a olhar para ali. Se for uma pessoa incapaz de perceber a profundidade, evidentemente que o objeto não terá profundidade nenhuma. Mas o que eu acho importante, e para mim era a ideia deste livro, era revelar aqui uma série de pistas para se compreender o livro e a leitura de uma maneira um pouco mais espessa, mais densa do que somente o escape onírico ou o ócio
que o livro possa trazer. Até porque quando pensamos num livro enquanto entretenimento somente, ou escape da realidade, etc., percebemos que deve ser muito ineficaz, porque há tão poucos leitores, não é? Leitores assíduos e frequentes, que, enfim, as pessoas preferem outro tipo de escapes com muito mais frequência, sei lá, de ver uma série, jogar à bola, não importa. Eu vejo N crianças aborrecidas de morte, né? Que não têm nada para fazer e estão a chatear os pais e dizer, não tenho nada para fazer, não tenho nada para fazer, não tenho nada para fazer. E se o pai disser, porquê não lês um livro? Ela prefere continuar entediada e aborrecida até à morte. E a continuar a dizer que não tem nada para fazer, porque aquilo não é uma opção, não é não é o tal escape que poderia, quer dizer, e com isto eu não estou a negar essa possibilidade, estou só a dizer que não é todo a grande valência ou a grande virtude dos livros, contrapondo ao vício. Sim, agora virtude. Posso só dar uma nota de rodapé, estamos a acabar, naturalmente. Sobre isto que o Afonso Cruz estava a dizer, e ele tem um dos textos que é porque é que há poucos leitores, não é? E desmonta tudo isto que teve a dizer de forma brilhante. Eu queria dizer uma coisa, que cientificamente já se percebeu hoje que a atividade cerebral, quando estamos a ver televisão, é mais baixa do que quando estamos a dormir. Portanto, a leitura nunca estaria sim, ao mesmo nível como entretenimento para desligar, não dá. É bastante ativo. Portanto... Claro. É exigente, isso. Claro. Sim, senhor. Olha, exigentes são estes dois livros, mas ao mesmo tempo são um enorme prazer, tal como é sempre um gosto estar à conversa convosco. O Vício dos Livros, de Afonso Cruz, é uma edição da Companhia das Letras. As Aves Não Têm Céu, do Ricardo Fonseca Mota, publicado pela Porto Editora. Aproveito para recordar a todos os que nos estão a ver que até dia 15, até 15 de maio, portanto até amanhã, estes e todos os outros livros dos autores envolvidos no Festival Livros ao Oeste, na edição deste ano, naturalmente, estão incluídos numa campanha especial que estamos a desenvolver com a Livraria Snob, no site da Livraria Snob, www.livrariasnob.pt. Foi a possibilidade de fazermos uma feira do livro, como sempre fazemos em cada edição do Festival Livros ao Oeste, desta vez no formato possível, tal como tudo o resto estamos a fazer da forma que ainda é possível, com a esperança, naturalmente, que daqui por um ano o abraço não seja apenas virtual, seja físico, porque merecido já ele é. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, muitos parabéns pelo vosso trabalho. Quanto a vocês aí desse lado, já sabem, até amanhã continua o Festival Literário Livros ao Oeste num computador perto de si, e não só, consultem o programa. Muito obrigado. Dia de Fusli, és vrustelirari valu. Dia de Fusli, és vrustelirari valu.